Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 25 de novembro, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de ciências. Vocês se lembram que na última aula nós estávamos estudando sobre a piracema, que é um período em que os peixes, mudam de lugar para se reproduzir. Nós estudamos sobre o pampa, que é a região em que a paisagem é coberta por capim ou grama. Lá existe o gato palheiro, o quero-quero, o tucutuco, por exemplo. E hoje nós vamos estudar sobre mais um ambiente natural do nosso Brasil, a caatinga e outro, o cerrado. Então, nossa viagem segue para dois outros importantes ambientes naturais do Brasil, a caatinga e o cerrado. A família mostrada na foto conheceu os dois lugares. Estão cheios de boas recordações. Observando as imagens, o que você acha ou o que você conhece sobre estes ambientes. Aqui mostrando a imagem da caatinga e aqui a imagem do cerrado. Vocês conhecem esses ambientes? Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá. Então, agora, nós vamos para a página 201, a caatinga. Vamos percorrer o ambiente chamado caatinga. Esse nome tem origem indígena e significa mato branco, por causa da aparência esbranquiçada da vegetação durante o período de seca. Então, no período de seca, a vegetação da caatinga fica com essa aparência aqui. Então, o clima é quente e o período sem chuvas é extenso, podendo durar vários meses. Já na época das chuvas, a paisagem muda de esbranquiçada para tons da cor verde. Olhem como que fica no período de chuvas. Essas duas imagens mostram São Lourenço do Piauí, no estado do Piauí. Várias espécies de planta têm características que lhes permitem sobreviver à falta de água, por exemplo, as plantas chamadas suculentas, como cactos e bromélias. Vocês sabiam que elas armazenam bastante água em seu interior? E assim elas podem sobreviver à falta de chuva? O cacto é uma planta adaptada a ambientes com muito sol e a falta de água. Geralmente, ela apresenta características como coloração verde. Mesmo na seca, ele se mantém com a cor verde. Ele tem muitos espinhos e o caule que armazena água, essa região aqui, que armazena água para enfrentar longos períodos de seca. Daí do caule, ele distribui para as outras partes de sua planta. Esse aqui, ele se chama mandacaru. Ele é um dos tipos de cactos mais conhecidos da caatinga. Ele pode ser usado na alimentação de animais e seres humanos também. Quando ele floresce, esse cacto, ele atrai muitos animais que vêm polinizar as flores, como abelhas, beija-flores e também morcegos. Vocês sabiam disso? Agora, na página 202, nós vamos fazer algumas atividades. Número 1. No Brasil, há cerca de 100 espécies de cacto. Olhem só, 100 espécies. Ligue as imagens às características e conheça algumas dessas espécies. Observem a imagem a imagem B e a imagem C. Vamos lá. Quipá é um cacto verde de pequeno porte e com muitos espinhos. Seu corpo tem a forma de raquete. Então, qual deles que é o quipá? A letra B. Então, coloque a letra B aqui.
Agora, qual que é o cacto coroa de frade? Ele é um cacto verde com espinhos grossos e fortes. Na parte de cima do cacto existe uma área circular com pelos, na qual surgem várias pequenas flores cor-de-rosa. O fruto é vermelho e se parece com uma pimenta. A coroa de frade é a letra A ou a letra C? É a letra C. E o cacto orquídea? Seu corpo é verde achatado e não tem espinhos. As flores são brancas e grandes. Olhem aqui. Esse cacto vive sobre galhos de árvores em locais mais úmidos. Então, é a letrinha A. Nas imagens que você... Imagine que você ganhou alguns vasos de cacto, segundo ano. De acordo com o que você estudou sobre essa planta, quais cuidados você deve ter para mantê-lo saudável? O cacto gosta de pouco sol ou muito sol? Ele gosta de muito sol. E ele gosta de muita água? Não. Então, se vocês ganhassem alguns vasos de cacto, vocês devem se lembrar de manter esses vasos ao sol e não regar muito, senão ele apodrece e morre. Agora nós vamos conhecer um outro ambiente natural, o cerrado. Ele ocupa uma grande área do Brasil. Nesse ambiente, a fauna e a flora são bastante diversificadas. Então, o conjunto de plantas e o conjunto de animais são bastante diversificados. O clima é quente e há épocas em que chove pouco e outras que são mais chuvosas. No cerrado encontram-se as nascentes de alguns rios que se estendem para muito longe dali, levando água a várias regiões. Por isso, o cerrado é chamado berço das águas. Esse aqui é o Parque Nacional do Jalapão, no estado de Tocantins. Então, eles possuem nascentes de águas, né? E essas águas vão sendo levadas para outras regiões. Essa outra imagem é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás. Agora, nós vamos fazer algumas atividades. Um grupo de turistas foi fazer um passeio para observar a fauna e a flora da região do Cerrado. Leia a seguir as características dos animais e relacione-as com as fotografias que eles tiraram. Então, nós temos o tamanduá-bandeira, nós temos o lobo-guará, o carcará e nós temos a seriema. Muito bem. Agora eu vou ler as frases e vocês vão relacionar qual é a descrição de qual animal. Seu canto pode ser ouvido a grandes distâncias, anda e corre pelo chão, voa pequenos trechos. Quem é? A seriema, né? Agora, qual é o animal? Tem um focinho longo e não tem dentes. Usa suas garras dianteiras para escavar vários formigueiros e também cupinzeiros. Depois usa a língua comprida para capturar suas presas. Quem é? Terceiro, alimenta-se de animais vivos ou mortos. Pode ser visto voando com urubus. Quem é? E por último, não vive em bando, mas sozinho. E é um animal inofensivo. Alimenta-se de pequenos animais e de frutos do cerrado, como o ariticum e a lobeira. Quem é? O lobo-guará. Muito bem, segundo ano. Então, segundo ano, durante o nosso passeio pelos ambientes naturais, nós conhecemos um pouco sobre a fauna, que é o conjunto de animais que vivem naquele local, e a flora, que é o conjunto de plantas. Vamos rever alguns deles? Para isso, vocês vão recortar os anexos 1, 2, 3
e 4. E vão brincar de jogo da memória. Vocês sabem como brincar de jogo da memória, certo? Então, vocês vão recortar os anexos de 1 a 4 e vão brincar com essas imagens de jogo da memória. E com isso, vocês estarão relembrando os animais, as suas características, as plantas e vão relembrar o que nós aprendemos sobre os ambientes naturais até aqui. Ok, segundo ano?